Há momentos na vida em que as máscaras caem, não por um grande ato de traição, nem por uma tempestade de emoções, mas por pequenos gestos, por breves instantes em que a alma se deixa ver, ainda que por um segundo. E é exatamente aí onde Carl Jung nos ensinou a olhar. Porque conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa não requer anos de convivência nem provas complexas, mas prestar atenção a 2 sinais essenciais. Hoje vamos abrir essa porta, e quando terminarmos este vídeo, você não só saberá quais são esses 2 sinais, mas nunca mais verá as pessoas da mesma maneira. Já aconteceu com você de confiar em alguém e, com o tempo, descobrir que essa pessoa não era quem dizia ser? Que suas palavras eram doces, mas seus atos, outra história. Jung dizia que o mais escuro não está nos outros, mas em nossa incapacidade de ver com clareza. Mas isso pode mudar. Este conteúdo não é uma simples conversa. É um guia para que você aprenda a ver o invisível, a descobrir o que a alma de uma pessoa revela quando ninguém mais está prestando atenção. A maioria de nós não foi educada para ler a alma humana. Nos ensinaram a olhar o superficial, o gesto amável, o sorriso na hora certa, as palavras corretas. Mas Jung, com seu imenso legado, nos convida a olhar mais fundo, a prestar atenção ao que outros ignoram. Porque só quando você desenvolve esse olhar, deixa de ser vítima das aparências e começa a proteger sua energia, sua paz, seu coração. Este vídeo é uma promessa. Uma que diz, quando você terminá-lo, saberá exatamente onde olhar e o que observar para compreender de verdade quem é alguém. Não para julgar, mas para escolher. Porque às vezes, a escolha mais importante não é a quem amar, mas a quem não deixar entrar. E isso não se aprende em livros comuns. Se aprende com ferramentas reais, com ensinamentos profundos e com uma guia que hoje, aqui, você vai receber. Carl Jung não foi um pensador qualquer. Foi uma alma que se atreveu a olhar de frente o que todos temiam: o inconsciente, a sombra, os impulsos mais profundos do ser humano. E entre todo o seu legado, deixou pistas, chaves para detectar o caráter real de uma pessoa sem que ela diga uma só palavra. Hoje vamos revelá-las. Mas mais que isso, vamos dar a você o poder de aplicá-las em sua própria vida. Este conhecimento não é para se tornar paranoico, nem para desconfiar de todos. Pelo contrário, é para deixar de tropeçar nas mesmas pedras, para olhar alguém e dizer com certeza: sei quem você é realmente. Não pelo que me conta, mas pelo que expressa quando pensa que ninguém nota. Esse é o poder da consciência. E neste canal, é isso que cultivamos: consciência. Vivemos em uma sociedade que premia o superficial. As redes nos ensinam a mostrar apenas a parte bela, controlada, perfeita. Mas na vida real, as relações se quebram pelo que não vimos a tempo. Por ignorar os sinais que Jung nos pediu para observar. Por não pararmos para escutar, não com os ouvidos, mas com a alma. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para começar a ver com mais clareza. Você sabia que Jung acreditava que o que uma pessoa reprime acaba dirigindo sua vida desde as sombras? Essa repressão, esse inconsciente, se manifesta exatamente nos 2 detalhes que vamos compartilhar com você. E quando souber quais são, será como se tivesse uma lanterna para caminhar pela escuridão de qualquer relação humana. Este vídeo pode ser uma ferramenta que você use pelo resto da sua vida. Porque quando você conhece o caráter de alguém desde o início, poupa anos de dor, toma melhores decisões. E o mais importante, aprende a construir vínculos mais autênticos, mais saudáveis, mais verdadeiros. Isso não é magia. É psicologia aplicada à sua vida diária. E sabe o que é mais belo nisso? Que você não precisa ser psicólogo para entender. Só precisa querer ver. Ter a coragem de observar sem filtros, sem ilusões. E se dar a permissão de acreditar em si, na sua intuição, na sua capacidade de detectar aquilo que não se diz, mas que grita desde o mais profundo da alma humana.
Hoje você sairá deste vídeo com um par de ferramentas tão poderosas que pode até começar a questionar algumas relações passadas. Não para se culpar, mas para curar. Porque não se trata só de ver os outros, também se trata de ver a si mesmo. Por que você não viu antes? Que parte de você precisava acreditar em alguém que não era quem dizia ser? Este conteúdo não será apenas revelador, será curador. Porque muitas vezes, o que mais nos fere não é o que a outra pessoa fez, mas o que nós não soubemos ver. Jung dizia que o sofrimento não é só dor, mas uma oportunidade para expandir a consciência. Hoje, você está a ponto de expandir a sua. A maioria das pessoas vive com uma venda emocional. Vai de relação em relação, de amizade em amizade, repetindo padrões sem saber porquê. Aqui, hoje, você vai romper esse ciclo. Porque ao conhecer as duas chaves que Jung aponta para detectar o caráter, você começa a romper com a ingenuidade emocional. E isso é libertador. Pense em todas as vezes que você disse: não posso acreditar, parecia outra pessoa. Esse parecia tem solução. Porque Jung nos deu as ferramentas para ver atrás da aparência. Não com suspeita, mas com consciência. Com maturidade emocional. Com inteligência psicológica. E é isso que vamos entregar a você aqui. Muitas pessoas terminam feridas não por más intenções, mas por não saber reconhecer sinais sutis. Este vídeo é um treinamento para a sua percepção. Você vai aprender a ler além do evidente, a observar silêncios, gestos, reações, a ver a alma por trás dos atos. E quando fizer isso, algo em você mudará para sempre. Imagine poder entrar em qualquer espaço e saber, quase de imediato, com quem pode se conectar realmente. Imagine ter o discernimento para não deixar que energias danosas se prendam à sua vida. Imagine se sentir emocionalmente protegido, não porque se isole, mas porque sabe ler a essência das pessoas. Isso é o que vamos ensinar a você hoje. Este conhecimento não é para poucos. É para todos os que estão dispostos a deixar de viver com os olhos vendados, a ver a vida com uma nova luz, a olhar com a lente da consciência. Porque quando você sabe onde olhar, tudo muda. Seu entorno, suas relações, sua maneira de se entregar, até seu amor próprio. E você não está sozinho. Se está aqui, é porque faz parte de uma comunidade que busca mais, que não se conforma com o superficial, que quer compreender, curar, crescer. E em cada vídeo, em cada palavra, o que fazemos é isso: entregar ferramentas para viver desde a sua verdade. Às vezes, basta uma só ideia para transformar uma vida. E hoje vamos dar a você duas chaves que, se você as aplicar, mudarão sua percepção para sempre. Porque, como dizia Jung, o que não tornamos consciente se transforma em destino. Mas você está aqui para mudar esse destino. Talvez você tenha sido uma pessoa ferida. Talvez tenha visto como uma relação se transformou em um pesadelo. Este vídeo não vai julgá-lo por isso. Vai abraçá-lo. E mostrará que sim, há outra forma de viver. Que sim, você pode amar com os olhos abertos. Que sim, você pode proteger sua energia sem fechar seu coração. Este é um canal que não cria conteúdo por conteúdo. Criamos caminhos para curar. E hoje abrimos um dos mais poderosos. Então, respire fundo. Abra sua mente, porque o que você está prestes a aprender pode ser o início de uma vida emocional mais sábia, mais forte, mais plena. Quando terminarmos esta jornada juntos, você terá duas ferramentas tão simples quanto poderosas. 2 faróis para navegar no mar das relações humanas. E acima de tudo, terá algo que não se pode comprar: clareza. Clareza para ver, para sentir, para escolher. Então fique, porque o que vem a seguir é conhecimento puro desde a psicologia profunda de Carl Jung e desde o amor que sentimos por ajudar você a se curar. Carl Jung dizia: a pessoa que não passou pelo inferno de suas paixões nunca a superou. E essa frase, embora aparentemente fale de nós mesmos,
também encerra uma verdade profunda sobre os outros. Porque se você quer conhecer o caráter real de uma pessoa, não olhe sua fachada, seu discurso ou sua reputação. Observe como ela responde a duas coisas: o poder e a adversidade. Essas duas provas revelam a alma humana mais que 1000 palavras ou promessas. Quando alguém obtém poder, seja autoridade, dinheiro, admiração ou até uma vantagem sobre os outros, ocorre uma pequena transformação. A máscara social começa a deslizar. Jung explicou claramente: a máscara, ou persona, é o compromisso entre o indivíduo e a sociedade. Mas por baixo dela, habita a sombra. O poder, então, é o gatilho que desativa esse compromisso e permite que a sombra emerja. Nem todos notam, mas quem observa com atenção, sim. Por isso, a primeira grande prova para conhecer o caráter de alguém é o poder. O que faz essa pessoa quando tem vantagem? Torna-se arrogante? Pisa em quem a ajudou? Começa a zombar dos que têm menos? Ou continua agindo com humildade, com consciência, com respeito? O poder não muda ninguém. Só mostra o que sempre esteve lá. Se você quer conhecer alguém, observe o que faz quando não precisa fingir. O segundo aspecto-chave é a adversidade. Jung escreveu: a depressão é como uma dama vestida de preto. Se ela aparece, não a rejeite. Convide-a, ofereça-lhe um assento. Ouça o que ela tem a dizer. Nessa frase, Jung não falava só de tristeza, mas de como a dor revela quem somos. Quando uma pessoa atravessa uma crise, uma perda, uma dificuldade séria, sua verdadeira essência se torna visível. Não há mais espaço para o teatro. O que resta é a alma nua. Muitos fingem ser boas pessoas enquanto tudo vai bem, mas quando a vida os sacode, mostram seu ressentimento, sua falta de empatia, seu rancor. E outros, ao contrário, quando enfrentam uma tempestade, tiram o melhor de si mesmos, sua nobreza, sua compaixão, sua temperança. Não porque não sofram, mas porque seu caráter está construído sobre alicerces firmes. A adversidade, como o fogo, purifica ou revela a fragilidade. Então, se você quer conhecer o caráter real de alguém, faça estas duas perguntas: o que fez quando obteve poder? E como reagiu quando a vida o golpeou? A resposta dirá muito mais que anos de conversa. Porque aí não há máscaras, há verdade. E essa verdade pode protegê-lo, pode dar-lhe clareza, pode poupar-lhe anos de dor emocional. Agora, como aplicamos isso à nossa vida diária? Como afinamos nosso olhar para ver o que outros não veem? Jung insistia em que o observador também devia estar consciente de sua própria sombra. Porque se olharmos apenas para fora sem olhar para dentro, caímos na armadilha do julgamento. E isso não se trata de julgar. Trata-se de compreender, de ver sem ilusões, de nos protegermos sem nos tornarmos frios. Proponho um exercício. Pense em 3 pessoas próximas a você. Podem ser amigos, parceiro, familiares, colegas. Reserve um momento. Feche os olhos e lembre-se deles em 2 momentos-chave, quando estavam bem e quando estavam em crise. O que você viu? Quem eram realmente? Como tratavam os outros? Anote suas respostas e depois pergunte-se: é esse o tipo de energia que quero perto de mim? Faça isso com calma, sem ódio, sem idealizações, só com verdade. Este exercício não é para que você se afaste das pessoas, mas para que se conecte com a realidade. Porque uma vida emocional saudável não se constrói com ilusões, mas com decisões conscientes. Jung nos advertia sobre isso. Até que não tornemos consciente o inconsciente, ele dirigirá nossa vida e o chamaremos de destino. E o mesmo acontece com nossas relações. Se não somos conscientes do tipo de pessoas que nos rodeiam, sofreremos uma e outra vez e chamaremos isso de má sorte. Mas não é má sorte, é falta de consciência. Muitos de nós crescemos aprendendo a ignorar os sinais, a justificar condutas que ferem.
a aceitar máscaras como se fossem rostos. Mas essa etapa terminou. Hoje você está aqui para ver com clareza, para se responsabilizar pela sua paz emocional. E isso começa reconhecendo quem está ao seu lado e como o caráter deles afeta você. Não se trata de exigir perfeição, trata-se de reconhecer a essência. Há pessoas que cometem erros, mas sua essência é nobre. E outras que agem bem por conveniência, mas no fundo escondem um desprezo profundo pelos outros. O poder e a adversidade ajudarão você a distingui-las. Outro exercício. Pense em você. O que você faz quando obtém poder? Se engrandece? Fica soberbo? Esquece os outros? E o que faz quando tudo desmorona? Se enche de ódio? Ou busca crescer, aprender, transformar-se? Este vídeo não só ajuda a ler os outros, ajuda a conhecer a si mesmo, porque você também tem um caráter. E também está sendo revelado em cada experiência. Carl Jung foi claro ao dizer: não se pode despertar uma pessoa que finge estar dormindo. E o mesmo acontece nas relações. Não se pode despertar a consciência de alguém que não quer ver sua sombra. Mas você pode cuidar da sua energia. Pode se cercar de pessoas que o inspirem, não que o desgastem. Pode aprender a olhar de outro lugar. A chave não é olhar com medo, mas com sabedoria. E a sabedoria emocional começa quando você percebe que não precisa que as pessoas mudem para se sentir em paz. Só precisa aprender a vê-las como são e decidir a partir daí que lugar lhes dá na sua vida. Há pessoas que, ao obterem um pouco de poder, se tornam tiranos disfarçados de líderes. E há outras que, quando têm poder, o usam para servir, para elevar os outros, para construir. Sabe qual é a diferença? O caráter. E esse caráter não se compra, não se aprende em um curso, não se finge. Está enraizado na estrutura interna da alma. A adversidade também revela muito. Quando alguém enfrenta um golpe duro e, em vez de se tornar cruel, se torna mais empático, você está diante de alguém com um coração autêntico. Jung falava da transformação através do sofrimento, de como a dor bem vivida purifica, mas também mostrava como a dor mal gerida contamina, arrasta, destrói. Pergunte-se isso. Como reage a pessoa que você ama quando se frustra? Te culpa? Te fere? Se desconecta emocionalmente? Ou busca compreender, falar, construir? Essa reação é o caráter dela. Essa reação é a voz de sua sombra ou de sua consciência. E você também tem essas provas. Talvez hoje você esteja atravessando uma fase difícil. Pergunte-se: o que estou fazendo com minha dor? Estou crescendo ou estou ferindo os outros? Estou cultivando minha nobreza ou reforçando meus traumas? Este não é só um vídeo para avaliar os outros. É um espelho. Um lugar para se olhar. Se você desenvolver essa consciência, sua vida mudará por completo. Não só evitará relações tóxicas, também começará a construir vínculos mais profundos, mais reais, porque seu olhar será mais claro, porque sua alma estará menos disposta a aceitar o que já não vibra com seu crescimento interior. Jung escreveu: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E esse é o ponto deste vídeo. Não se trata de teorizar, mas de sentir, de reconhecer desde a alma quem você tem diante de si, e também quem você é quando ninguém o vê. Faça esse compromisso com você. A partir de hoje, observará além das aparências, se dará permissão para ver, e também para mudar. Porque a consciência dói no início, mas liberta para sempre. Pense em todas as vezes que teve a intuição de que algo não estava bem com alguém, e mesmo assim, continuou. Não se julgue por isso, mas prometa-se que agora fará diferente. Que a partir de hoje, quando alguém revelar sua essência na forma como lida com o poder ou a dor, você estará lá, com os olhos abertos. E se hoje descobrir que está cercado de pessoas que já mostraram sua essência e não é compatível com você, lembre-se de que se afastar também é um ato de amor próprio.
Você não é obrigado a ficar onde sua alma murcha. Você está aqui para florescer. Este vídeo é um chamado a ver, a despertar, a compreender que a verdade não está nas palavras, mas nas reações. E que cada reação humana é uma pista, uma janela para a alma, uma pegada do caráter. E você, a partir de hoje, vai ler essas pegadas. Porque quando observa como alguém age frente ao poder, saberá como ele te tratará quando não precisar de você. E quando vir como responde diante da adversidade, saberá se estará com você na tempestade ou se só veio para te acompanhar na comodidade. E se este conteúdo te impactou, deixe nos comentários a frase: a forma como enfrento o poder e a dor define quem sou. Escreva-a se estiver pronto para olhar com consciência, se estiver disposto a escolher relações saudáveis e se comprometer consigo mesmo a ser uma pessoa de caráter verdadeiro. Quando Jung falava do caráter, não o fazia desde a conduta externa, mas desde as estruturas internas mais profundas do ser humano. Ele entendia que o que verdadeiramente define uma pessoa não é como ela age quando se sente observada, mas o que decide fazer quando acredita que ninguém está olhando. Esse momento de intimidade consigo mesmo, com sua sombra, com sua consciência, aí se revela o caráter. E quando isso acontece frente ao poder ou à dor, a revelação é absoluta. Para Jung, o caráter não é uma qualidade moralista, mas uma forma de integração psíquica. É o resultado de uma alma que enfrentou suas contradições e não as negou, mas aprendeu a sustentá-las. Por isso, quando alguém tem poder, sua sombra fica exposta, e quando sofre, sua luz é posta à prova. Nem todos passam por essas provas, mas todos as enfrentam. E você, como observador consciente, pode ver o que outros não querem ver. Freud, por sua parte, falava do id, do ego e do superego como as estruturas que regem nossa conduta. E embora seu enfoque fosse mais centrado nos impulsos, coincide com Jung em um ponto essencial. Quando o equilíbrio interno se rompe, emerge o verdadeiro. No poder, o ego se infla. Na adversidade, o id se desespera. Só uma pessoa com um superego ético, ou melhor dito, com uma consciência integrada, pode agir com temperança frente a essas situações. Por isso Jung insistia em que não podemos confiar cegamente nas máscaras. Porque a pessoa que se acredita sempre boa, costuma ter uma sombra negada. E essa sombra, como dizia, quanto mais a ignoramos, mais escura e poderosa se torna. É nas crises onde essa sombra se libera. E não para destruí-lo, mas para mostrar o que você ainda não curou. Jung nos convidava a olhar os atos espontâneos. Esses momentos em que alguém reage sem tempo para pensar, sem necessidade de impressionar. Aí não há cálculo. Aí há caráter. Uma reação agressiva, uma atitude de desprezo, uma zombaria diante da queda de outro, são sinais. Não os justifique. Não os minimize. São sinais do que vive realmente nessa pessoa. Erich Fromm, um dos grandes discípulos do pensamento profundo, dizia que o caráter maduro é aquele que substituiu a compulsão pela escolha consciente. Ou seja, quem não se deixa arrastar pelo poder nem pela dor, mas age desde seu centro. E esse centro se treina. Não é algo inato, é um trabalho interno constante. Se você o reconhece em alguém, valorize-o. É mais raro do que pensa. Viktor Frankl, desde sua experiência nos campos de concentração, afirmou algo que encaixa perfeitamente com as ideias de Jung. Ao homem pode-se tirar tudo, exceto a última das liberdades humanas, escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Essa atitude, escolhida frente ao sofrimento, é o maior espelho do caráter. Não porque não doa, mas porque, mesmo na dor, a alma nobre continua sendo luz. Pense em alguém que tenha sofrido algo devastador, mas que jamais deixou de amar, de ajudar, de ser íntegro. Essa pessoa tem um caráter forjado pelo fogo. E é exatamente aí onde Jung queria que colocássemos nossa atenção.
porque esse tipo de pessoa não brilha pelo que tem, mas pelo que é. E quando as encontrar, não as deixe ir. Um dos erros mais comuns nas relações humanas é confundir simpatia com bondade. Há pessoas encantadoras, carismáticas, brilhantes, mas com um caráter vazio, e outras mais silenciosas, mais discretas, mas com uma alma de aço. O poder revela essa diferença, e a adversidade a confirma. Por isso Jung falava da individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna ela mesma. Não quem os outros esperam que seja, mas quem realmente é, com todas as suas luzes e sombras integradas. Só quem viveu esse processo pode sustentar o poder com humildade e a adversidade com firmeza. A pessoa que nega suas feridas, que foge do sofrimento, que precisa do controle para se sentir valiosa, costuma ser alguém com um caráter frágil. Porque o caráter não se baseia em fortalezas aparentes, mas em profundidade emocional. Na capacidade de permanecer em silêncio quando se tem o poder. Na capacidade de estender a mão quando se está em ruínas. Freud também apontava para um fenômeno interessante, o deslocamento. Muitas pessoas que não gerem sua sombra, ao enfrentar a adversidade, descarregam sua raiva em quem menos merece. Já aconteceu com você de alguém estar mal com você, sem motivo, só porque teve um dia ruim? Isso não é uma reação aleatória. É um sinal de caráter fragmentado. Por isso, Jung recomendava um exercício que hoje propomos a você. Reserve um tempo para escrever uma lista das pessoas que você admirou em sua vida. Não pelo sucesso, mas pela forma como enfrentaram a vida. Depois, pense o que tinham em comum, como lidavam com o poder, como suportavam o sofrimento. Você vai notar um padrão. E esse padrão será uma bússola para seus vínculos futuros. A maioria das relações rompidas não colapsa por uma única grande traição, mas por pequenas mostras de caráter que foram ignoradas. Aquele comentário desdenhoso, aquela atitude dominante, aquele desinteresse quando você estava mal, são sinais. E se você os tivesse atendido antes, talvez hoje não estivesse reconstruindo sua alma. Mas não se trata de viver com medo. Trata-se de viver com consciência, com os olhos abertos, com a alma desperta. Porque quando você escolhe conscientemente com quem se cercar, está escolhendo a si mesmo. Está dizendo: minha energia vale, minha paz importa. Meu crescimento emocional é uma prioridade. Uma das frases mais potentes de Jung é: o encontro entre duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há uma reação, ambas se transformam. E essa transformação pode ser luminosa ou tóxica. Depende do caráter de ambos. Você não pode mudar os outros, mas pode escolher não se fundir com o que te destrói. Observe como uma pessoa fala de seus ex-parceiros, de seus pais, de quem os ajudou. Se há rancor, desprezo, arrogância, há uma história interna que não foi curada. E o caráter, nesses casos, se torna um mecanismo de defesa, não uma virtude consciente. Também é revelador ver como alguém trata quem não lhe oferece nada. Como se comporta com um garçom? Com uma pessoa vulnerável? Com um idoso? Essa forma de agir é mais honesta que qualquer promessa, porque a alma se reflete melhor na espontaneidade que no discurso. A adversidade, por outro lado, tem uma voz própria. Quando uma pessoa enfrenta um luto, uma perda, uma doença, revela o quanto integrou sua sombra. Se torna violenta, evasiva, vitimista, seu caráter ainda está em construção. Mas se torna mais sábia, mais empática, mais autêntica, está manifestando uma grandeza que nem todos possuem. Se você hoje está atravessando um momento difícil, pode escolher usá-lo como um portal. Jung dizia que os sintomas emocionais são a linguagem da alma que quer se curar. Não os cale. Escute-os e pergunte-se: o que esta dor está me ensinando? Que parte de mim está pronta para se transformar? Uma vida emocional plena não é uma vida sem dor. É uma vida com caráter.
com capacidade de sustentar, de escolher bem, de olhar com honestidade e de dizer: mereço vínculos onde haja verdade, onde o poder não corrompa, onde a dor não destrua, onde a alma encontre um espelho e não uma prisão. Lembre-se desta frase de Jung: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. E esse é o trabalho que você está fazendo hoje. Está trazendo luz às suas relações. Está compreendendo que o verdadeiro caráter não se grita, se mostra na forma como uma pessoa age quando ninguém a está aplaudindo. Você está escolhendo uma vida mais consciente, mais digna, mais coerente, porque o caráter não se herda, se cultiva. E quando você cultiva o seu, também pode escolher melhor quem quer perto. Este é um ato de amor, não pelos outros, por você. E se você chegou até aqui, deixe-me lembrar-lhe disto. Você merece relações onde o poder não te silencie e onde a adversidade não te deixe sozinho. Merece vínculos onde possa ser você sem medo, onde o caráter não seja uma promessa, mas uma presença constante. Jung afirmava que o caráter não se revela com palavras, mas com escolhas. E essas escolhas se tornam mais visíveis quando a pessoa sente que tem poder, ou quando sente que perdeu tudo. É nesses extremos onde a verdadeira essência se manifesta. Porque quando não há pressão, quando tudo está em equilíbrio, qualquer um pode sustentar uma imagem. Mas quando as emoções são intensas, quando o ego está excitado ou ferido, o que realmente somos se mostra sem filtros. Um dos ensinamentos mais poderosos de Jung é que todos carregamos dentro uma sombra que, se não integrada, acaba contaminando nossa conduta. E o poder é o cenário perfeito onde essa sombra busca se validar. Quem não curou sua necessidade de controle, de superioridade ou de dominação, ao obter poder se transforma em uma ameaça emocional. Em contrapartida, quem tornou consciente sua sombra, usa o poder como uma oportunidade para criar, para servir, para conectar com humildade. Jung também sustentava que a neurose é o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. E aqui é onde a adversidade se torna uma prova de fogo, porque quando chega a perda, a frustração, a rejeição ou o fracasso, a alma se desorienta. E se não encontrou um propósito, cai na agressão, no vitimismo ou no cinismo. Mas quando uma pessoa trabalhou seu interior, quando seu caráter foi forjado com autoconsciência, a adversidade a faz mais profunda, mais humana e mais luminosa. Há uma frase pouco citada de Jung que diz: o caos chama quem pode responder desde a alma. Ou seja, as situações extremas convidam à verdade. E é por isso que a dor não é apenas algo que te destrói, também pode ser algo que revela. Se você quer saber quem é alguém, observe-o quando tudo dá errado. E veja se suas palavras se tornam mais duras, se seu trato se torna mais áspero, se ele desaparece ou se, ao contrário, mostra temperança, sensibilidade e presença. O poder e a adversidade são espelhos, não deformantes como os de um circo, mas crus como os de uma cela. Não distorcem, refletem. Por isso Jung nos advertia que não devemos temer o conflito, mas o que o conflito revela de nós. E o mesmo se aplica aos outros. As discussões, os momentos limite, as rupturas, são terrenos sagrados onde o caráter se desmascara. Escute com atenção, observe com serenidade e decida com consciência. Exercício introspectivo. Reflita sobre um momento recente onde você teve um pouco mais de poder que outra pessoa, pôde decidir, influenciar, ter a última palavra. Como agiu? Mostrou empatia? Impôs sua vontade? Foi justo ou aproveitou a situação? E agora, pense em uma situação recente de dor ou perda. Você se fechou, culpou ou encontrou dentro de si uma voz de compreensão. Este exercício não é para julgá-lo, mas para afinar sua percepção sobre si mesmo. Uma chave essencial em Jung era que o caráter não se impõe, se conquista, através de cada experiência vivida com plena consciência.
Ele mesmo dizia que não podemos nos tornar o que somos sem passar pela atenção dos opostos. Ou seja, quem não conheceu o poder nem provou a derrota, dificilmente pode falar de caráter. Por isso, não olhe tanto as palavras das pessoas. Olhe seus caminhos, observe o que atravessaram e como o processaram. Quem se conhece a si mesmo não precisa esmagar os outros quando tem vantagem. Quem encontrou propósito não se quebra por completo quando a vida lhe tira algo. Jung convidava a integrar essas verdades. E você, como parte desta comunidade, tem agora o privilégio de usar essa sabedoria para transformar seu entorno emocional. Não para se tornar frio, mas para se tornar sábio. Não para se tornar solitário, mas seletivo. Porque se cercar bem também é um ato de amor próprio. E se até hoje você conviveu com pessoas cujo caráter te feriu, não tome isso como uma derrota. Tome como uma iniciação. Agora você tem as ferramentas que Jung nos deixou para ver com outros olhos, para ouvir com mais profundidade, para construir vínculos onde haja verdade. Porque você não veio mendigar carinho. Veio elevar sua vida. E isso só é possível quando você entende que o caráter de alguém não se julga. Se observa nos momentos-chave. Se este conteúdo despertou algo dentro de você, deixe nos comentários a frase: "Agora sei onde olhar, e minha alma já não se deixa enganar." Escreva essa frase se estiver pronto para ver com clareza, para se proteger desde a consciência e para viver com vínculos baseados em caráter verdadeiro, não em aparências. Uma das ideias menos exploradas, mas profundamente poderosas na obra de Carl Jung, é que o caráter se revela não só no que alguém faz, mas no que não pode evitar fazer. Ou seja, além do controle superficial, nossas reações espontâneas frente ao poder ou à perda são uma manifestação direta do inconsciente. O que vem à tona quando não há testemunhas, quando não há recompensas, quando não há consequências aparentes. Aí aparece o eu verdadeiro. Jung distinguia entre a persona, a máscara social, e o self, que é o núcleo do ser. Nessa brecha entre o que mostramos e o que somos, se esconde a verdade do caráter. E quando essa brecha é muito ampla, torna-se perigosa. Porque a pessoa aparenta ter integridade, mas na realidade está agindo desde um lugar não integrado, desde o ego ou desde a sombra. Só o poder e a adversidade podem fechar essa brecha ou abri-la ainda mais. Alfred Adler, colega e depois dissidente de Freud, desenvolveu o conceito de compensação. Dizia que as pessoas com complexos de inferioridade tendem a supercompensar buscando poder, controle ou superioridade. Essa ideia conecta diretamente com a primeira sinal para reconhecer o caráter. Se alguém precisa esmagar, humilhar ou controlar quando obtém poder, está revelando uma insegurança estrutural. Não há força autêntica em quem precisa demonstrá-la constantemente. E do outro lado, está a humildade real, a que nasce de ter enfrentado o próprio dor. Viktor Frankl dizia: "O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido." Essa frase é ouro puro para entender como a adversidade revela o caráter. Porque há pessoas que atravessam tragédias e, em vez de se tornarem duras, se suavizam com sabedoria. Tornam-se generosas, transformam-se em guias para outros. E isso não se aprende lendo. Se conquista vivendo. A psicóloga Karen Horney propôs que muitos traços do caráter são mecanismos de defesa contra a ansiedade básica. Alguns se movem em direção às pessoas, dependência, outros contra, hostilidade, e outros se afastam. Isolamento emocional. Esses movimentos se amplificam quando há poder ou dor. Então, observar que tipo de movimento alguém adota frente ao conflito te dará pistas valiosas sobre seus padrões emocionais mais profundos. Jung, no entanto, insistia em algo muito claro: todos temos sombra, mas nem todos estão dispostos a vê-la. E quando alguém nega sua sombra, projeta essa escuridão nos outros. Por isso, uma pessoa com caráter maduro não se justifica o tempo todo. Nem culpa os outros por suas falhas, nem se vitimiza. Reconhece sua escuridão, a integra, a trabalha. E a partir daí, age com responsabilidade. Não com perfeição, mas com integridade. Há algo profundamente revelador em observar como alguém reage quando já tem o que quer.
Muitos seduzem, prometem, se mostram atentos até conseguirem seu objetivo. Depois, desaparecem, mudam, se desinteressam. Essa transição é a prova do caráter, porque o desejo sempre ativa uma versão maquiada do ego. Mas a satisfação mostra a alma real. E se alguém se torna pedra depois de ter o que queria, nunca foi terra fértil para você. Erich Fromm explicava que há pessoas orientadas ao ter e outras ao ser. As primeiras definem seu valor pelo que possuem, controlam ou manipulam. As segundas, por sua autenticidade, sua consciência, sua conexão com o humano. E o mais revelador é que, quando essas duas enfrentam a adversidade, a diferença se nota. O que vive para ter, desmorona. O que vive desde o ser, resiste com dignidade. Não esqueçamos que Jung também nos falava dos arquétipos, essas formas universais que habitam o inconsciente coletivo. O tirano, o mártir, o sábio, o órfão. Quando alguém obtém poder, se não fez o trabalho interior, ativa sem saber o arquétipo do tirano. E quando sofre, pode cair no do mártir ou no do órfão abandonado. Observar esses padrões arquetípicos pode ajudar você a entender por que alguém age como age, e se seu caráter está regido pela consciência ou pelo caos. Uma chave valiosíssima da teoria junguiana é que o que projetamos fala mais de nós que dos outros. Se uma pessoa com poder zomba dos fracos, está revelando que sua própria sombra teme a vulnerabilidade. Se alguém na dor culpa todo mundo, está projetando a raiva que não consegue gerir. Por isso, uma forma de detectar o caráter é ver o que a pessoa projeta constantemente, compaixão ou condenação. Façamos um exercício. Pense em alguém que tenha tido poder sobre você alguma vez, um chefe, um professor, um parceiro. Como te tratou quando você não podia oferecer nada? Te valorizou ou te minimizou? Te respeitou ou te utilizou? Essa resposta vale mais que 1000 discursos. E agora pense em alguém que você viu sofrer profundamente. O que aprendeu dessa pessoa naquele momento? Tornou-se mais humana ou mais áspera? Suas respostas têm uma sabedoria que você não deve ignorar. Lembre-se disto: o caráter não grita. Se manifesta em pequenos gestos, em reações, em decisões. E por isso, só quem observa com profundidade pode percebê-lo. Você está aqui porque está pronto para olhar assim. E isso é um ato de poder interior. Porque você já não se deixará levar por aparências. Porque está cultivando um olhar que não se deslumbra com o superficial. Quando alguém tem poder e o usa para fazer os outros se sentirem menos, está exibindo seu vazio emocional. Quando alguém sofre e se dedica a castigar quem está ao seu redor, está deixando em evidência que sua dor não foi compreendida, só acumulada. Estas são lições para que você aprenda a escolher, a cuidar-se, a construir uma vida onde o amor não se confunda com submissão e onde a empatia não seja usada como desculpa para tolerar o abuso. Jung afirmava que o inconsciente é autônomo, ou seja, não podemos controlá-lo à vontade. Mas podemos escutá-lo. E as pessoas que aprenderam a conviver com seu inconsciente, a ler seus símbolos, a interpretar seus sonhos, a integrar suas contradições, são as que melhor respondem à adversidade e ao poder. Porque não reagem automaticamente, respondem desde a consciência. Quer conhecer alguém? Observe como se comporta quando ninguém pode oferecer nada. É amável? Continua sendo humano? Ou perde o interesse, a atenção, a cortesia? Esse é o caráter dele. Não seu tom de voz, nem suas ideias, nem suas intenções declaradas. Seu trato com os invisíveis é o retrato mais claro de sua alma. Pense em você também. O que você faz quando te reconhecem, quando te admiram, quando te dão poder? Se desconecta do seu centro, esquece os outros, ou se mantém firme, conectado com seus valores? A observação dos outros começa por casa. Se você se conhece profundamente, verá os outros com mais clareza. Uma coisa que Jung deixou muito clara é que a sombra não desaparece, mas pode ser integrada. E essa integração permite agir com maior liberdade. Quem não integra sua sombra é escravo dela. E por isso, frente ao poder ou à dor,
age desde a compulsão. Não é livre. Só quem fez essa viagem interna pode manter seu caráter estável diante de qualquer cenário. Outra frase de Jung que pode marcar um antes e um depois. A solidão não vem de não ter gente por perto, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes para si. Sabe por que isso é vital? Porque muitas vezes o caráter de alguém também se revela em como valida ou invalida suas emoções profundas. Se alguém ridiculariza o que te importa, não é alguém que mereça ficar. Poucas pessoas têm a coragem de viver com autenticidade. Jung dizia que a autenticidade requer uma confrontação constante consigo mesmo. E isso dói. Mas é a única maneira de construir um caráter real. Quem não se confrontou consigo mesmo costuma viver em personagens, e quando lhe dá poder, o personagem cai. E você vê a criança ferida, o ego desenfreado, o medo disfarçado de soberba. Nesta comunidade, não queremos que você se torne alguém frio ou paranoico. Queremos que seja alguém sábio, que olhe além, que escolha desde sua alma, não desde sua carência. E isso implica aprender a ver o caráter. Aprender a detectar quando alguém não está pronto para o tipo de vínculo que você merece. Há momentos na vida que não tem volta atrás. Instantes em que vemos com clareza o que antes nos parecia invisível. E depois disso já não pode agir igual. Hoje, você está cruzando esse limiar. Porque aprendeu que o caráter verdadeiro não se revela nos momentos fáceis, mas nas cumeeiras onde se domina ou nos abismos onde se cai. E agora, já não pode olhar com ingenuidade. Pode olhar com verdade. Talvez até hoje, você pensou que o amor podia tudo, que o tempo revelaria o bom nas pessoas, que quem te feriu estava só confuso. Mas agora sabe que os sinais sempre estiveram lá, na forma como essa pessoa usou seu poder. Na forma como reagiu quando a vida lhe exigiu mais do que podia oferecer. E não há culpa em ter acreditado. Só há aprendizado. Porque agora você pode escolher desde a sabedoria. Lembre-se disto com a alma. O que uma pessoa faz quando não precisa de nada de você é a versão mais pura de seu caráter. E o que faz quando tudo em seu mundo desmorona é a mostra mais honesta de sua integridade. Não se fixe só no que prometem. Fique no que vivem. Porque as promessas são palavras, mas as decisões são declarações de caráter. E se agora você sente uma mistura de tristeza, clareza e empoderamento, isso é perfeito. Porque significa que está despertando. Está deixando de ser vítima da ilusão. Está tomando o controle de seu mundo emocional. Está dizendo: mereço pessoas com caráter. Mereço presença real. Mereço uma vida onde as aparências não decidam por mim. Jung nos ensinou que não podemos mudar o que não somos capazes de observar. E você, ao olhar desde esse novo nível de consciência, já está fazendo uma mudança profunda. Porque o simples ato de observar com clareza muda a qualidade de seus vínculos, de suas decisões e de sua relação consigo mesmo. Este vídeo não é só uma reflexão, é um renascimento, um portal, uma chamada a viver de outra maneira. A se cercar de seres que usem seu poder com humildade, que atravessem a dor sem destruir os outros, que sejam fiéis à sua essência mesmo quando ninguém os está vendo. Esse é o novo padrão. Essa é a nova meta, não menos. Não aceite menos que isso, porque aceitar menos é trair-se. E você não está aqui para se trair. Está aqui para se reconstruir desde a verdade, desde o amor real. Desde a fortaleza interior que não precisa gritar, porque sua presença diz tudo. E esse tipo de fortaleza não se herda, se conquista, passo a passo, com cada ato de consciência. Então, agora, antes de passar a história que dará vida a tudo o que aprendemos, pedimos que, se este vídeo mexeu com algo dentro de você, escreva nos comentários a frase: minha alma já não se conforma com aparências. Agora escolha o caráter. Essa será sua maneira de declarar que está pronto, que abriu os olhos, que sua vida emocional será guiada por uma nova bússola, a verdade do caráter. Porque só quando o conhecimento se encarna, se torna sabedoria. E essa história que você vai ouvir a seguir
não é só um conto. É o espelho onde muitos se verão refletidos. É a prova de que o que você acabou de aprender não é teoria, é vida real. E é aí onde a transformação se torna irreversível. Prepare-se, porque o que vem é a parte favorita de nossa comunidade. Uma história poderosa, com alma, com lágrimas, com decisões difíceis, onde você verá como os ensinamentos de Jung ganham vida. E talvez, no caminho, descubra que essa história também é a sua. Vamos lá. Quando Julian chegou ao topo, não pensou em celebrações. Ficou quieto, em silêncio, olhando o horizonte desde a janela daquele 30º andar, como se o mundo inteiro fosse um tabuleiro de xadrez e ele tivesse acabado de mover a última peça. Tinha 39 anos, uma empresa em seu nome, funcionários que o temiam mais que o admiravam e uma conta bancária que finalmente o fazia sentir seguro. Mas dentro dele, o vazio era do tamanho de uma infância não abraçada. Ninguém sabia o que custou chegar ali. Ninguém sabia que, quando tinha 7 anos, seu pai gritou no meio da sala de jantar: "Os fracos não valem nada", enquanto ele só pedia ajuda com a lição de casa. Desde então, prometeu a si mesmo que jamais dependeria de ninguém, que não mostraria medo, que faria o que fosse necessário para que, algum dia, ninguém pudesse humilhá-lo outra vez. E conseguiu. Embora a vitória tivesse um gosto amargo, embora o sucesso não preenchesse os cantos escuros de sua alma. Porque, como dizia Jung, tudo o que reprimimos se manifesta desde as sombras. E Julian não havia se curado, só havia triunfado. Foi naquele quinta-feira que aconteceu. Durante uma reunião rotineira, um jovem estagiário interrompeu sua apresentação com uma observação brilhante. Julian sentiu algo que não esperava: desconforto, ciúmes, pequenez. Era o diretor-geral, mas por um segundo, a criança ferida em seu interior voltou a ouvir a voz de seu pai: "Você não é suficiente." E embora tenha sorrido de forma cortês, demitiu-o 2 dias depois, sem motivo aparente. Mas o jovem, Tomás, deixou-lhe uma carta, não de ressentimento, de gratidão. Obrigado pela oportunidade, e obrigado, inclusive, pela decepção. Ela me mostrou quem sou e quem quero ser, alguém que não precisa apagar os outros para brilhar. Julian leu essas palavras várias vezes, como se cada uma fosse um espelho onde devia enfrentar sua própria sombra. A vida lhe devolveu o golpe meses depois. Um mau investimento, uma demanda inesperada, 2 clientes grandes que foram embora. E de repente, o topo se tornou escorregadio. Julian começou a perder o controle. Os funcionários começaram a se afastar. O pânico se instalou como hóspede permanente em seu peito. Foi aí que seu caráter se mostrou, e ele não gostou do que viu. Reagiu com raiva, com desdém. Tornou-se mais exigente, mais cruel, mais ausente. E uma tarde, explodiu com Sofia, sua assistente mais leal. Tratou-a com uma violência emocional que depois nem ele pôde justificar. Ela o olhou em silêncio e, com os olhos brilhando, disse: "Não é o fracasso que te destrói. É a pessoa em que você se transforma quando as coisas não saem como quer." Naquela noite, Julian se trancou em seu apartamento. Bebeu, gritou, chorou. Até que o espelho do banheiro lhe mostrou um rosto que já não reconhecia. Não era seu pai, não era ele. Era a sombra que nunca havia enfrentado. E aí, pela primeira vez, entendeu Jung. Decidiu buscar ajuda. Não foi fácil. Sentar-se diante de um terapeuta e dizer: "Não sei quem sou sem poder", foi como arrancar a pele. Mas era necessário. Começou a lembrar, a reconstruir, a reentender o que significava ser homem, ser forte, ser humano. Seu terapeuta falou da sombra, da criança interior, do ego. Leu uma frase de Jung: "Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão." E essa frase se tornou seu mantra. Não ia mais fugir de sua sombra. Ia olhá-la, escutá-la, integrá-la. A mudança foi lenta,
mas real. Começou pedindo perdão, não só a Sofia, também a sua irmã, a sua ex-esposa, a si mesmo. Começou a delegar, a confiar, a agradecer. Perdeu mais dinheiro, mas ganhou paz. E um dia, sem esperar, Tomás, aquele estagiário demitido, escreveu para ele. Disse que estava lançando um empreendimento e que ele o havia inspirado mais do que imaginava. Julián ficou em silêncio. Não sabia se ria ou chorava. Como te inspirei? Perguntou. Tomás respondeu. No que não quero me tornar, mas também no que se pode chegar a ser quando alguém decide se transformar. Essa frase foi como um bálsamo. Pela primeira vez em muito tempo, Julián não sentiu vergonha, sentiu humanidade. Começou a dar palestras, não sobre negócios, mas sobre liderança com alma. Falava de sua queda, de seu ego, de sua sombra. Citava Jung, compartilhava sua história, e cada vez que alguém o olhava com lágrimas nos olhos, sabia que tinha valido a pena, porque sua dor agora tinha sentido. Já não precisava do poder para se sentir válido. Havia conquistado algo maior, o poder sobre si mesmo. E quando veio outra crise, desta vez a enfrentou diferente. Não desde o medo, desde a consciência. Pediu ajuda. Escutou. Manteve a calma. E saiu adiante. Em um mundo que lhe ensinou que o caráter era dureza, Julián aprendeu que o verdadeiro caráter é temperança. Que o poder não é para dominar, mas para servir. Que a dor não é uma maldição, mas uma mestra. E que, como dizia Jung, o encontro com si mesmo é o encontro com a sombra. Um dia, pediu a Tomás que desse uma conferência junto com ele. O jovem aceitou. E quando subiram ao palco, Julián soube que estava vendo alguém que jamais trairia sua essência. Porque havia tido poder e fora nobre. Porque havia enfrentado dor e escolhido crescer. Naquela noite, Julián escreveu em seu diário uma frase: o caráter não se ensina, se revela. E eu, por fim, me atrevi a olhá-lo. Fechou o caderno e, pela primeira vez em anos, dormiu em paz. No dia seguinte, caminhou pelo parque, sem pressa. Cumprimentou os vendedores ambulantes. Parou para ouvir um músico de rua. E quando uma menina lhe sorriu de um balanço, pensou: este é o poder que vale a pena, o de viver com a alma desperta. Porque a vida sempre nos coloca provas. O poder nos seduz, a adversidade nos sacode. Mas só aqueles que se olharam de verdade, que viajaram para sua sombra e voltaram com luz, podem dizer: agora sei quem sou. E não preciso que o mundo me confirme. Julián não era perfeito. Ainda caía às vezes, mas já não se escondia. Já não se justificava, se reconstruía. Com cada erro, com cada silêncio, com cada escolha. Porque havia entendido o que muitos nunca entenderão: que o caráter não se herda, se forja na intimidade da alma. E nessa viagem havia encontrado algo mais valioso que o sucesso. Havia encontrado sua verdade, sua liberdade. E uma voz interior que já não gritava, sussurrava com firmeza: você conseguiu. Não porque venceu, mas porque se transformou. A história de Julián é, na verdade, a história de muitos. Porque todos, em algum momento de nossa vida, construímos um personagem para nos proteger da dor. Esse personagem, que Jung chamava de persona, não é mal por si só, mas se torna prisão quando esquecemos que é só uma máscara. Julián era o empresário bem-sucedido, o líder indiscutível, o homem de ferro, até que sua sombra, reprimida por anos, emergiu com força. E quando o fez, mostrou que o verdadeiro trabalho pendente não era empresarial, mas emocional. Desde a perspectiva junguiana, Julián era um homem cuja identidade se construiu em oposição a uma ferida primária, a humilhação precoce de sua infância. Essa experiência com seu pai, que o marcou profundamente, criou uma narrativa inconsciente: se não sou forte, não valho. Essa crença o levou a buscar poder, validação e reconhecimento. Não como fins saudáveis, mas como mecanismos de defesa. Mas, como tudo no inconsciente, o reprimido nunca desaparece.
Só se esconde até encontrar o momento perfeito para irromper. O episódio com Tomás foi um detonador. Jung afirmava que projetamos nossas inseguranças nos outros, e foi exatamente o que aconteceu. Julian não demitiu o jovem por incompetência. Demitiu-o porque seu talento lhe lembrou a criança interior que ainda se sentia insuficiente. Ou seja, foi sua sombra projetada que tomou a decisão. E quando nossas sombras tomam decisões, o resultado é dor, injustiça e desconexão emocional. Julian encarna o que Jung chamava de ego inflado, um estado em que acreditamos ser mais fortes do que realmente somos, negando a fragilidade e supervalorizando o controle. Mas a vida, sábia e impiedosa, se encarrega de desmontar essas construções artificiais, e quando o faz, chama isso de crise. Na psicologia profunda, a crise não é um castigo, é um convite ao despertar. O colapso da empresa não foi só financeiro, foi simbólico. Foi o desmoronamento do eu falso. Seu encontro com o terapeuta representa o início do processo de individuação. Em termos junguianos, a individuação é o caminho para a integração da sombra e o acesso ao self autêntico. Julian começou esse caminho não porque quis, mas porque não teve outra opção. Como tantas pessoas, mudou quando doeu demais continuar igual. Mas ao aceitar a dor começou sua cura. Porque, como disse Jung, o ouro está na sombra. Quando Julian pediu perdão, não estava só reparando vínculos rompidos. Estava quebrando uma estrutura interna de negação. O ato de pedir perdão não é só social, é psicológico. É o reconhecimento de que o personagem não pode continuar governando. É a abertura a uma identidade mais vulnerável, mas também mais real. E isso requer coragem. A carta de Tomás foi chave em sua transformação, porque lhe mostrou que até seus erros podiam ter sentido. Viktor Frankl dizia que quando não podemos mudar uma situação, somos chamados a mudar a nós mesmos. Julian não podia reverter o passado, mas podia resignificá-lo. Seu pior momento se tornou o início de sua melhor versão. E aí começou a ver que o caráter não se demonstra nos feitos, mas na capacidade de se transformar. A reaparição de Tomás anos depois, agora como colega e não como subordinado, é uma metáfora poderosa. Representa o equilíbrio restaurado. Onde antes havia hierarquia e ego, agora há respeito e horizontalidade. Essa evolução não é comum, mas é possível. E nos lembra que quando nos curamos, atraímos vínculos mais saudáveis, porque deixamos de precisar dominar para sentir que valemos. Em termos terapêuticos, Julian passou do controle rígido ao fluxo emocional. Aprendeu a sentir sem se envergonhar, a errar sem se justificar, a fazer sem necessidade de impressionar. Essa mudança não é pequena. É um dos indicadores mais claros de maturidade emocional. E ocorre só quando nos atrevemos a ver nossas feridas não como vergonha, mas como portais de consciência. A reconciliação com sua sombra foi o verdadeiro feito de sua vida. Porque agora podia exercer o poder sem se danificar nem danificar. Podia atravessar a adversidade sem se tornar vítima ou tirano. Em outras palavras, podia agir desde o self, não desde o ego ferido. Essa é a grande promessa de Jung, que podemos nos integrar e, ao fazê-lo, viver desde uma verdade mais ampla, mais livre, mais compassiva. Este análisis nos leva a uma pergunta essencial. E você? De onde está agindo hoje? Do personagem que criou para sobreviver ou do ser que começou a despertar? O que faz quando tem poder? E o que faz quando perde tudo? Essas duas perguntas, como aprendemos, definem seu caráter. Não há respostas corretas, só há consciência ou inconsciência. Convidamos você a fazer um exercício. Pense em um momento em que sua sombra tomou o controle. Talvez você gritou, manipulou, fugiu, desprezou. Depois escreva o que essa versão sua precisava realmente. Amor? Reconhecimento? Perdão? Este exercício pode abrir as portas de uma compreensão mais profunda de si mesmo. E só assim você poderá tomar decisões mais coerentes no futuro. Outro exercício poderoso.
Reflita sobre como reage quando alguém ao seu redor brilha mais que você. Sente inveja, comparação, admiração. O que sente é uma pista, não é um julgamento, é um mapa. E esse mapa te mostra onde ainda precisa se olhar com mais honestidade. Porque no final, como dizia Jung, o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é. E isso não se alcança evitando a dor nem perseguindo aplausos. Se alcança caminhando para dentro, enfrentando suas sombras, ouvindo sua alma. E escolhendo uma e outra vez a integridade acima da aparência. Julian não se tornou um sábio. Tornou-se um ser humano completo, capaz de sustentar o poder com compaixão, capaz de atravessar a adversidade sem se quebrar. E essa é uma das formas mais puras de grandeza. Não a que se vê nos títulos, mas a que se sente na coerência de uma vida vivida com verdade. E você, que chegou até aqui, também está caminhando esse caminho. O fato de estar ouvindo essas palavras, refletindo, abrindo o seu mundo interno, significa que já deu o primeiro passo. E isso é algo enorme. Não minimize. Porque mudar o caráter não é um evento, é um processo. Não se trata de nunca mais falhar. Trata-se de falhar diferente, de falhar com consciência, de reparar com ternura, de escolher outra vez o caminho da alma, mesmo quando o ego grite que é mais fácil voltar atrás. Hoje, sua sombra te observa, não para assustá-lo, mas para pedir que a olhe com compaixão. Porque só quando você lhe dá um lugar, ela deixa de agir desde os cantos escuros. E você começa a viver com uma leveza que antes parecia impossível. Deixe que Julian te inspire. Mas acima de tudo, deixe que você mesmo se inspire. Porque você também pode ser esse ser humano que, depois de perder tudo, se encontra por fim consigo mesmo. E desde aí, comece a viver de verdade. Alguma vez você se perguntou por que há pessoas que mudam completamente quando têm o controle? O que há por trás dessas transformações tão radicais que revelam crueldade, indiferença ou superioridade quando antes mostravam amabilidade? Será que sempre foram assim e simplesmente não tínhamos visto? E quando alguém perde tudo, sua estabilidade, seu parceiro, seu status, por que alguns se quebram e se afundam no ressentimento, enquanto outros renascem como seres mais profundos, mais humanos, mais luminosos? O que os diferencia? Será que nem todos atravessam a dor, mas alguns ficam a viver nela? Jung diria que a resposta está na consciência, no que cada um fez com sua sombra. Mas você já se sentou para conhecer a sua? Já parou para observar suas reações quando as coisas dão errado? Quando a vida não te aplaude? Quando ninguém mais está olhando? E mais ainda, como usa seu poder? De que forma age quando tem a última palavra? Quando sabe que pode ganhar, que pode impor, que pode decidir pelos outros? É justo? É compassivo? Ou se deixa levar por velhas feridas que ainda buscam vingança? Não há respostas boas ou más, só respostas verdadeiras. E se há algo que Jung nos deixou claro, é que não podemos mudar o que não estamos dispostos a ver. Então, hoje te convido a olhar, a se observar, a se questionar com amor, mas sem mentiras. Porque ninguém evolui desde a comodidade de suas desculpas. O que você faria diferente se soubesse que o caráter é o que determina a qualidade de suas relações, de suas decisões, de sua vida inteira? E se te dissesse que não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto consigo mesmo, estaria disposto a começar essa viagem de volta à sua essência? Hoje você ouviu ideias profundas, viu uma história real e reveladora, e agora tem uma escolha diante de si. Continuará interpretando seu personagem, adaptando-se ao roteiro que o mundo te deu? Ou começará a escrever sua própria história desde a verdade de sua alma? Talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de pessoa você quer ser quando tiver poder? E que tipo de alma quer cultivar quando a dor bater à sua porta? Porque essas duas situações chegarão, e como você as enfrentar, definirá quem você é realmente. Não se trata de impressionar o mundo. Trata-se de ter paz consigo mesmo quando está em silêncio. Porque o verdadeiro caráter não busca ser admirado. Busca ser coerente. Busca viver em calma.
E isso se sente. Isso transforma. E se este conteúdo tocou algo em seu interior, se alguma dessas perguntas ressoou como um sino no mais profundo do seu ser, te convido a deixar nos comentários a frase: hoje decido agir desde a verdade, não desde a aparência. Escreva-a se estiver pronto para viver com caráter autêntico. Se estiver preparado para olhar suas sombras, observar os outros com sabedoria e escolher relações onde o poder não corrompa e a dor não destrua. Obrigado por estar aqui. Obrigado por se permitir sentir, pensar, transformar. E lembre-se sempre: o que você faz quando ninguém te vê e como trata os outros quando tudo desmorona, isso é o que você é. Isso é o que deixa a marca. E neste canal, Sabedoria da Alma, estamos aqui para ajudar você a deixar a melhor marca possível. Uma vida vivida com alma, com consciência, com caráter real. Até o próximo vídeo. E nunca esqueça: a mudança não começa quando você entende algo. Começa quando decide agir desde o que agora sabe.